Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. Os vice-presidentes da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Primeiro, Floriano Peixoto. Foi vice de Deodoro da Fonseca, de 26 de fevereiro de 1891 a 23 de novembro de 1891. Segundo, Manuel Vitorino. Foi vice de Prudente de Moraes, de 15 de novembro de 1894 até 15 de novembro de 1898. Terceiro, Francisco Rosa e Silva. Foi vice de Campos Sales, de 15 de novembro de 1898 até 15 de novembro de 1902. Silviano Brandão foi vice de Rodrigues Alves, porém morreu antes de tomar posse, ficando o cargo vago até a substituição. Quarto, Afonso Pena. Foi vice de Rodrigues Alves, de 17 de junho de 1903 até 15 de novembro de 1906. Quinto, Nilo Peçanha. Foi vice de Afonso Pena, de 15 de novembro de 1906 até 14 de junho de 1909. Sexto, Venceslau Braz. Foi vice de Hermes da Fonseca, de 15 de novembro de 1910 até 15 de novembro de 1914. Sétimo, Urbano Santos. Foi vice de Venceslau Braz, de 15 de novembro de 1914 até 15 de novembro de 1918. Oitavo, Delfim Moreira. Foi vice de Rodrigues Alves, de 15 de novembro de 1918 até 16 de janeiro de 1919, deixando o cargo para assumir a presidência, em detrimento do falecimento de Rodrigues Alves. Oitavo, Delfim Moreira. Foi vice de Epitácio Pessoa, de 28 de julho de 1919 até 1º de julho de 1920, até que Delfim Moreira também morre nesta última data. Então, consideremos agora o nono vice-presidente. Bueno de Paiva. Foi vice de Epitácio Pessoa, de 10 de novembro de 1920 até 15 de novembro de 1922. Urbano Santos. Foi vice de Arthur Bernardes nas eleições, morrendo antes de tomar posse. 10º vice-presidente, Estácio Coimbra. Foi vice de Arthur Bernardes, de 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. 11º, Fernando de Melo Viana. Foi vice de Washington Luiz, de 15 de novembro
de 1926 até 24 de outubro de 1930. Vital Soares foi vice de Júlio Prestes, por indicação da Junta Governativa Provisória de 1930. Entra em vigor a Era Vargas, denominada de Segunda e Terceira República, e o cargo de vice-presidente fica extinto até a Constituição de 1946. A Quarta República foi denominada de República Populista e assim sucederam. 12º, Nereu Ramos, foi vice de Eurico Gaspar Dutra, de 19 de setembro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. 13º, Café Filho, foi vice de Getúlio Vargas, 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954. Com a morte de Getúlio Vargas, o Brasil ficou sem vice-presidente durante um longo período, sendo que nesse período Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos assumiram interinamente a presidência da República. 14º, João Goulart, foi vice de Juscelino Kubitschek de Oliveira e Jânio Quadros, respectivamente, de 31 de janeiro de 1956 até 25 de agosto de 1961. Com a renúncia de Jânio Quadros, o Brasil ficou sem vice, onde o cargo de presidente passou a ser ocupado por Ranieri Mazzilli e João Goulart. Quinta República, regime militar. Novamente, Ranieri Mazzilli ocupa a presidência sem vice-presidente durante pouquíssimos dias, uns 13 dias mais ou menos. 15º, José Maria Alckmin, foi vice de Humberto Castelo Branco, de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. 16º, Pedro Aleixo, foi vice de Arthur da Costa e Silva, de 15 de março de 1967 até 31 de agosto de 1969. 17º, Augusto Rademacher, foi vice de Emílio Garrastazu Médici, de 15 de março de 1974 até 15 de março de 1974. 18º, Adalberto Pereira dos Santos, foi vice de Ernesto Geisel, de 15 de março de 1974 até 15 de março de 1979. 19º, Aureliano Chaves, foi vice de João Figueiredo, de 15 de março de 1979 até 15 de março de 1985. 20º, José Sarney, foi vice de Tancredo Neves, de 15 de março de 1985 até 21 de abril de 1985. 21º, Itamar Franco, foi vice de Fernando Collor, de 15 de março de 1990 até 29 de dezembro de 1992. 22º, Marco Maciel, foi vice de Fernando Henrique Cardoso, de 1º de janeiro de 1995 até 1º de janeiro de 2003. 23º, José de Alencar,
foi vice de Luiz Inácio Lula da Silva, 1º de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2011. 24º, Michel Temer, foi vice de Dilma Rousseff, 1º de janeiro de 2011 até 31 de agosto de 2016, quando então ele assumiu a presidência. E 25º, Hamilton Mourão, foi vice de Jair Bolsonaro desde 1º de janeiro de 2019 e permanece na função até os dias atuais. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de inscritos. Beijo grande, fui!